Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. A educação é fundamental para a construção de uma sociedade capaz de lutar por seus direitos. O futuro de um país passa pela educação. E esta é tarefa de todos. No programa de hoje vamos conversar sobre a valorização dos professores, os grandes responsáveis pelo ensino e pelo futuro de um país. Você reconhece a importância da educação na formação de nossas crianças e jovens e o que deve ser feito pelos dirigentes da nação. Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a professora da PUC Minas, doutora em Antropologia Social, Sandra Tosta. A diretora da Associação de Professores de Minas Gerais, Cristina de Oliveira. E a psicóloga Raquel Braga. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a valorização dos professores. Então, mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar. 3209-0115. Caras convidadas, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas ao Horizonte Debate para falarmos de um tema importantíssimo na vida do ser humano. De um tema importantíssimo na atualidade do nosso país, que é a educação e a valorização dos professores. Sandra, como que a gente poderia compreender o ato de educar? Porque há algumas teorias que dizem, né, que o ser humano não precisa de educação, precisa de convivência. São chamadas teorias assim, meio libertárias. Enfim, o que é o ato de educar? Como é que eu poderia dizer isso? Bom, primeiro eu quero lembrar uma frase muito conhecida, não é, de um dos nossos maiores escritores, Guimarães Rosa. Ele diz mais ou menos assim: professor não é apenas aquele que ensina, mas é também aquele que aprende. E acho que essa frase ela é primorosa para mostrar para a gente que a educação é, antes de tudo, uma relação entre as pessoas. O ato de educar é um ato que diz da própria humanização dos sujeitos na história, em qualquer tempo da história. Então, educar é algo, inclusive, para além da educação escolar, não é, para além desses espaços formais, mas é algo que inspira, não é, as relações, que inspira a convivência e isso, não é, que é muito importante, que humaniza o sujeito. Ou seja, nós não nascemos plenamente humanos. Podemos nos humanizar ou nos desumanizar. E isso depende das relações que estabelecemos. Exatamente. Somos seres aprendentes a vida inteira. Então, o ato de educar não se dá no ato. Ele é um processo que nos acompanha desde a mais tenra idade até a idade adulta, até a velhice. Né? Você falava no início. A educação é fundamental na formação das nossas crianças e jovens. Eu acrescentaria também na formação dos nossos adultos e dos nossos idosos, porque ainda somos um país com taxas de analfabetismo que atingem essas camadas da população. Ou seja, nesse sentido, o idoso também é aquele que aprende. Exatamente. Aprende, por exemplo, novos hábitos, aprende exercícios físicos, aprende a ler o mundo de uma maneira diferente, não é? Daquela que ele está habituado. Então, essa concepção de educação, ela é fascinante, porque é um processo permanente na nossa vida. Cristina, olha, se esse processo de educação na vida do ser humano é amplo, inclui espaços formais e não formais, a quantas anda hoje a valorização dos professores? Qual que é a imagem que você tem? Olha, eu já estou, né, na educação há 20 anos na rede pública e, na verdade, eu vejo assim, um professor muito sofrido, com a autoestima muito baixa, sabe? E, às vezes, eu me pergunto o porquê, né? Então, a gente vai repetir discursos aí ao longo dos anos, né? Salários, etc, etc. Isso influencia? Claro, né, que influencia. Mas eu acho que, para que a educação, de fato, seja esse processo que vai além da escola e que ultrapassa os muros da escola, eu acho que o professor precisa ser ético
e gostar daquilo que faz. E eu acho que a grande maioria dos professores que estão aí trabalhando, eles trabalham por esse amor a essa profissão. E a gente pode perceber isso. Eu que atualmente estou na gestão, né? Então eu pego o nível fundamental todo, o ensino médio todo, e a gente vê a dedicação do professor. E a desvalorização, eu acredito que vem das políticas públicas mesmo, de não valorizar, de não implementar situações que o valorizem, como salários, como eu acredito também que não é só isso, como cursos, né, para se atualizar. Eu queria colocar uma questão para você, já que você entrou nisso aí. Às vezes a mídia é um pouco perversa, sabe por quê? A greve, por exemplo, no Rio de Janeiro. O que a mídia tem mostrado? Olha, o professor que é doutor, ele tem o início da carreira com 14 mil. Se é pós-doutor, com 22 mil. Olha, a população tem uma imagem que é irreal disso aí. Verdade? Então, deveria mostrar as reais condições do trabalho. Aquilo que as políticas públicas, por exemplo, investem na educação como um todo. Não é só o salário do professor, né? Eu estive lendo, nós temos aí a cada R$1 que se investe em educação pública no Brasil, 41 centavos compete ao Estado, 39 ao município e 20 centavos à União. Então, eu acho que isso é uma forma também de descaso da gente em relação à educação pública e, principalmente, a educação base do ensino fundamental. É onde nós temos uma universalização grande e agora com o ensino médio também, né? Assim, o número de matrículas crescendo. Então, tem que ter um olhar diferente, que valorize, que dê condição. É paradoxal isso, né? Quer dizer, na medida em que a gente tem uma conquista e a gente não pode deixar de reconhecê-la, né? A universalização do acesso à escola. Claro que ainda temos jovens fora das escolas, ainda temos crianças fora da escola, mas com a recente lei aí, não é, de obrigatoriedade da criança ir para a escola aos 4 anos, eu acredito que isso vai aos poucos, de fato, né, criando aí todas as condições para a universalização do acesso à escola. Sandra. E, paradoxalmente, o professor parece ser cada vez mais um profissional relegado, um profissional um pouco esquecido. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está começando apenas o debate. Eu queria, nessa primeira rodada, ouvir também a Raquel. Claro. Eu acabei de mostrar o livro aqui que se questiona. Acabou a autoridade? Olha, Raquel, tanto a Sandra quanto a Cristina mencionaram que o professor não pode só pedir a questão do aumento salarial. Eu acho que ele tem que ser gente, cidadão, tem que envolver, por exemplo, a questão das políticas públicas, envolver a comunidade, família, envolver muita gente. Você acha que o professor hoje está perdendo a autoridade? Qual que é o conteúdo que vocês trabalharam aqui? Então, que nem a Sandra falou, que o educar, né, é uma relação, eu acho que é importante a gente pensar sempre que uma relação está sujeita a equívocos, né, percalços. E que o professor deve permanentemente refletir sobre a prática dele, né? Porque é muito falado, o professor ele queixa muito, hoje em dia o aluno não quer saber de nada, não tem pai, não tem mãe, o professor é desrespeitado, é desautorizado, né? E diante disso o professor acaba adoecendo. Então, a gente foi a campo querer saber desse professor. Mas e aí? Você fala que você está desautorizado, que está uma crise familiar, mas que estratégia que você utiliza diante dessa desautorização? Então, esse livro, ele buscou, na verdade, ouvindo cada professor, porque a saída é muito singular, cada professor vai ter uma forma muito específica de lidar com a desautorização. Então, a gente foi ouvir essas estratégias. Então, esse livro é mais uma tentativa de ouvir estratégias diante dessa desautorização do que ficar mais pegando as queixas do professor diante dessa desautorização. Agora, você é psicóloga, veja bem a questão que eu coloco. Quando uma pessoa, assim, no nosso relacionamento cotidiano, hoje ela se aproxima diante de mim queixosa, amanhã está lamentando, depois de amanhã, olha, ela acaba se tornando uma pessoa aborrecida. Você acha que os professores hoje, que a classe está se tornando aborrecida? Aborrecida? Nesse sentido de só de lamentar, de se queixar.
Eu acho que está se pensando um pouco sobre o fazer, né, sobre a prática e se lamentando muito. Então, eu acho que o professor ele tem que fazer esse retorno sobre si mesmo, justamente porque essa relação professor-aluno, ela é feita de equívoco, ela não é uma relação perfeita, né? Então, ele precisa de fazer esse movimento de volta, de questionar a própria prática. Tá certo. Ou seja, essa relação professor-aluno, na verdade, não é apenas professor-aluno, é professor, família, Escola. comunidade, escola e políticas públicas. Você vê assim também, Sandra? Vejo, eu só ponderaria, não é o seguinte, é claro que nós não podemos generalizar e dizer os professores estão aborrecidos, sei. estão causando aborrecimento. Não, a pergunta que eu coloquei é para provocar reflexão. Claro, eu entendi. Né? Não é? As greves, elas têm sido muito pouco consideradas. Não é? Veja, a gente tem greves aí que duram 100 dias e em que os secretários de educação, os governantes, eles sequer fazem um movimento para dialogar com esses professores. Então, se tem aí, eu acho que um grau, você tem razão, não é? De cansaço, de muita queixa, mas, por outro lado, a gente tem experiências docentes que são extremamente criativas. Então, quando ela diz ser professor, realmente tem que gostar de ser. Eu acho isso também e penso mais ainda. Ser professor não é para qualquer pessoa. Não basta gostar da profissão, não basta gostar de criança. É preciso pensar que educação é algo para além, muito para além de um desejo pessoal. Então, nós vamos para o intervalo e pensamos o para além depois. Ok. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo é a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Fazer parte é expressão de comunhão e de vivência do Evangelho. Faça parte você também. Enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a importância da educação. Então participe com a gente, mande um e-mail para nós ou ligue para o nosso telefone 3209-0115. Retomando nossa conversa, hoje eu acho que há muitos desafios para o professor. Quais são os principais, Sandra? Os principais desafios são tantos, não é? Mas eu diria... Mas se você falar assim, ninguém vai querer ser professor. Claro, mas eu não quero aqui desanimar ninguém. Em que pese as pesquisas estarem mostrando um esvaziamento enorme, não é? Da busca pelas licenciaturas, não é? Pela profissão docente, eu quero dizer para o nosso telespectador que não desanime, não é? Que a condição da docência, o espaço da sala de aula, a escola, ainda são espaços que eu considero extremamente importantes, gratificantes, para que a gente possa ter uma atuação digna, uma atuação revestida de muita beleza, não é? De muita fé, de muita ética. Mas eu diria que o grande desafio hoje do professor não está apenas no nível de uma desqualificação material, e isso é histórico, não é? Mas de uma desqualificação simbólica, que eu acho um pouco mais grave. Né? O que é que a sociedade pensa sobre este profissional? Porque eu acho que o modo de pensar esse profissional, ele vai se disseminando, não é? Por todos os grupos, ele vai desgastando as relações, e esse profissional hoje é como se ele fosse uma figura dispensável, e a gente sabe que não é. O Sandro, o que você coloca do lado simbólico, depois eu passo a palavra para as duas, é muito interessante. Por quê? Eu acho que há a reclamação, sim, em torno do ganho, do salário, etc.
mas ao desgaste da imagem do professor. Muito grande. E esse desgaste eu chamaria de simbólico. Que lugar o professor ocupa na sociedade contemporânea? Hoje é assim, um técnico de futebol que tem um salário exorbitante, para mim, do ponto de vista ético, num país democrático, é absurdo, ele é chamado de professor. Exatamente. Agora, quem passa 9 mais 4, 13 mais 2, 15 mais 4, 19 anos até o doutorado para ser um bom professor, ele vamos dizer, ele é agredido. E aí eu entro com um grande desafio na contemporaneidade, que é a questão da violência. Como tem sido isso na sua experiência, Cristina? A violência na escola? É gritante, né, em todas as escolas. Nós vemos aí relatos na mídia, todos os dias, professor sendo agredido por aluno. Então, assim, sendo agredido até mesmo pela sociedade, de modo geral, que não entende as lutas, né? A batalha que o professor trava aí no dia a dia para ter uma melhor condição de trabalho. Então, eu acredito que está difícil para o professor lidar com essa situação violenta. E uma vez que essa violência ela não tem uma contramão, só tem uma mão, né? Onde só um tem o direito. Né? Agora, essa violência, vamos dizer assim, é apenas reflexo da sociedade na escola ou há uma violência gerada ali dentro também? Eu acredito que é da sociedade para com a escola. Muitas vezes a gente já recebe aquele aluno já totalmente equivocado, uma estima muito baixa, convivendo também dificuldades e violências mil fora da escola. Né? Nós temos aí os alunos sendo muito usados, né? pelo lado ilícito da vida, né? Então, assim, eu acredito que a gente recebe toda essa violência. E lidar com isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque, igual eu te falo, o professor não tem o que fazer. Ele sozinho tem que receber aquela violência. Sozinho ele vai adoecer. Ele recebe aquela violência e faça o quê? Porque não tem nenhum tipo de medida que se possa ter, né, para poder amenizar essas coisas. Então, nós estamos no Estado que só tem o quê? Direitos. Para um e para o outro não se tem. Então, eu acredito que a gente tem que começar a repensar essa mão. Sabe? Essa mão dupla aí. Tem que ter direitos, tem que ter deveres para ambos. E esse é um processo mais complexo do que nós imaginamos. Sandra queria uma parte, por favor. Então, é porque a gente também tem investigado muito essa questão da violência nas escolas. E eu acredito que a escola também é um espaço que produz violência. Não é? Nós não podemos atribuir a violência que está na escola apenas a um cenário social que, sem dúvida nenhuma, também você tem inteira razão, não é de muita agressividade, de muita impaciência, de muita intolerância. Mas eu vejo também que a escola, não é, ela é fonte de violência e isso é histórico, né? Lembremos aqui das palmatórias, não é? Dos xingamentos, dos puxões de orelhas que quase levantavam os meninos. Então tem aí uma violência que é também da escola e que envolve a ação do professor. Né? Nós não podemos, eu acho que, deixar de pensar, não é, esse dado. Muitas vezes o professor também age de forma muito violenta, muito agressiva, desqualificando o aluno, especialmente aqueles alunos de origem mais simples. Não é? Então, eu acredito que é uma situação muito complexa. Vou dar uma parte lá para Raquel, por favor. Sobre isso que você está falando, eu acho que a escola é muito violenta quando ela não olha a diferença que existe ali em cada aluno, né? Quando ela deixa de oferecer esse olhar acolhedor a essa diferença, que a escola acaba tendo, muitas vezes, práticas homogeneizantes. Né? Ela não pega que cada aluno tem um processo de aprendizado. Né? Então, acho que uma estratégia é prestar mais atenção nessa diferença e, para isso, tem que ter mais tempo, tem que ter mais investimento. Né? O professor tem que estar mais realizado, tem que ter mais formação do professor. Formação permanente. Formação permanente, não essa lógica assim louca e acelerada de produção, vamos aprender rápido, vamos passar de ano, porque tem séries de coisas para ser respondidas, então acho que tem que prestar atenção na diferença que cada aluno tem, acho que já é uma estratégia boa. Vou devolver a palavra para a Cristina. Eu concordo. Que era ainda sobre a violência. Concordo com a fala das colegas, né? E eu acho que a maior violência dentro da escola, né? E a gente não se trata assim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Cada acontecimento é um acontecimento. Claro. Mas é claro que esses castigos, né? Físicos, eu acho que
dentro das escolas, pelo menos eu vivencio há 20 anos dentro da escola pública, eu não vejo essas coisas acontecendo. Eu acho que nós evoluímos bastante nisso. Eu acho que a pior das violências que existe na escola é você não ser ético e não fazer aquilo que o professor deve fazer. Ok, eu vou aproveitar essa sua fala, que é um grande problema o professor não ser ético, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não é né? isso mesmo. Então, é o seguinte, o que seria hoje necessário para alguém ser um bom professor? Eu queria ouvir as três. Vou começar da Raquel, que tem falado menos. Por favor, Raquel. Que é necessário o professor ter uma boa formação. Para ser um bom professor hoje, um bom profissional. Porque, enquanto você vai pensando, porque, olha, o mundo de hoje traz desafios homéricos. De um lado, a cultura do indivíduo. De outro, a cultura do consumismo, de um hedonismo exacerbado, da impunidade no nosso país. E o professor se vê como alguém que ama ensinar, ama educação. Olha, é uma visão romântica, por quê? A hora em que ele se defronta com a realidade, ele começa a adoecer daí a pouco tempo. Então, o que você acha que seria necessário para ele ser um bom professor? Me ocorreu que eu acho que ele tem que se responsabilizar por essa escolha. Ser ético. Ele ter essa responsabilização e buscar meios de torná-la viável, menos sofrida, que ele não adoeça, e buscar meios, seja se engajando politicamente, seja entrando em grupos de conversação que hoje tem de professores, para poder estar falando da prática, pensando a prática, pensando em possibilidades. Eu acho que passa por essa responsabilização. Nesse sentido, você acha que talvez tenha faltado ao movimento dos professores a parceria com as comunidades, a parceria com as famílias? Porque a educação é uma causa de todos, não é verdade? Você acha que faltou isso? Porque às vezes o professor é criticado pelo fato de fazer greve. O próprio aluno que gosta do professor o critica porque está sem aula. Mas eu acho que a sociedade apoiou a greve, né? Tem apoiado muito em decorrência das outras greves que tiveram um movimento no país que está favorável para que isso aconteça. Então, eu penso que tem se apoiado mais. Quem tem apoiado pouco são os governos, né? O governo e a política. Vou ouvir a Cristina. Então, o que é necessário para ser um bom professor hoje? Olha, além da formação, além do amor, dessa ética, eu acho que o grande desafio do professor hoje é ensinar a aprender. Porque nós somos de uma cultura de professor conteudista, que tem aquele planejamento, que tem aquele conteúdo todo, e que você está ali vivendo, tem que passar aquele conteúdo, tem que ensinar, e, na verdade, a gente não ensina as pessoas a pensar. E eu acho que esse é o maior desafio que nós vamos enfrentar da agora para frente, é como fazer o ser humano pensar. Sabe? Como que o professor ele vai intervir nessa realidade para criar esse pensamento. Tá. Né? Olha, para fazer alguém pensar, eu defendo uma ideia, podem discordar de mim, que é a seguinte, é verdade, se nós continuarmos nessa lógica da globalização, onde eu vejo tudo pronto na internet, eu vejo e julgo que é verdade porque eu vi. Esta é a lógica, o meu cérebro registra. Se eu não inverter, se eu não trocar essa lógica pela lógica da proximidade, para escutar o outro, para ouvir o outro, olha, eu acho que aí a gente não tem saída mesmo, não. Não é verdade? Então, eu penso que esse é o maior dilema que a gente, enquanto professor, precisa lidar. E é difícil, isso não é fácil. Não, é uma construção. Não Sandra, isso não é vou fácil. ouvir a Sandra agora. O que é preciso para ser um bom professor nos dias de hoje? Bom, além de tudo que as minhas colegas disseram e que eu concordo integralmente, eu diria que falta uma formação muito consistente. Uma formação que esteja em sintonia, não é, com essa contemporaneidade. Não significa que a escola vai aderir ao hedonismo, a um individualismo, não é isso. Mas a escola não pode ser uma instituição, não é, que desconhece essa dinâmica social na qual ela própria está. E isso, para mim, implica, não é, em oportunizar aos professores e oportunizar permanentemente uma formação que lhe dê subsídio para compreender essa sociedade. Porque muitas vezes, e aí a experiência tem revelado isso, a experiência com a formação, a experiência com professores que vão para a pós-graduação, uma lacuna, um distanciamento muito grande desse nós professor. Vamos retomar essa questão no próximo bloco, porque às vezes há uma visão, de um lado, muito otimista, muito romântica, e às vezes de outro, uma visão moralista que condena, tá bom? Mas daqui a pouco.
Nós voltamos logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Valorização dos professores é o tema do programa de hoje. Você se preocupa com a educação dos seus filhos? Apoia as manifestações dos professores? Então mande seu e-mail, mande um comentário para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Participam conosco hoje a professora da PUC Minas, doutora em Antropologia Social, Sandra Tosta, a representante da Associação de Professores de Minas Gerais, Cristina de Oliveira, e a psicóloga Raquel Braga. Bom, retomando o nosso debate, ficou no ar, no bloco anterior, a questão de tratar dos desafios atuais. De um lado, às vezes, algumas pessoas lidam com isso com muito romantismo, como se na minha época, no passado, fosse melhor. De outro lado, há pessoas com uma visão moralista, inclusive, para com os alunos que chegam à escola. Bom, diante desse cenário todo, Sandra, o que a gente deveria fazer? O que a escola, em todos os seus níveis, mas sobretudo na universidade, o que ela poderia fazer para atrair jovens para a carreira do magistério? Ô Márcio, como eu estava dizendo antes, não é? Do meu ponto de vista, uma formação consistente, muito consistente, precisa ser oferecida, não é, a esses jovens que vêm procurar o magistério. E esse é um desafio enorme, porque cada vez menos alunos que saem do ensino médio querem a carreira do magistério. Então, eu acredito, não é, que é preciso juntar esforços de todos os lados, das associações, dos sindicatos, não é, do governo, em todos os níveis, para que a gente crie, eu diria assim, uma rede, não é, que fomente, que estimule a busca pela profissão docente. Agora, tem questões que são muito concretas, não é? A época da discussão do Mais Médico, o mercadante sugeriu algo do tipo mais professor. Aí a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: bom, o mais professor oferecerá os salários de mais médico para os professores? Então, veja como que há aí uma questão de valorização, Sandra, que médicos, é realmente muito complicada. Engraçado que os médicos reclamam também das condições. Dos seus salários. Né? Não só das salário, condições, das condições, é verdade, né? é verdade. Não tem como trabalhar em algumas realidades. E como também é a condição do professor, né? Quer dizer, se os médicos se queixam e nós estamos falando de um profissional que é reconhecido socialmente, imaginem a situação dos professores, que tem sido, não é, tem sido uma profissão e um profissional cujo reconhecimento social é como se ele estivesse se esvaziando. Então, vamos lá. A fala da Sandra tem uma dupla direção. De um lado, uma formação consistente para o professor, de outro lado, uma revalorização da sua figura na sociedade. E como que você vê a situação, Cristina? Como atrair alguém para a carreira do magistério hoje? Bom, vamos voltar lá com essa questão dessa valorização, né, dessa política pública, né, desse salário melhor mesmo. Vamos falar a verdade, porque não basta também só amar, gostar, ter ciência daquilo, porque o professor também é um cidadão que tem suas contas a pagar, né? E chega todo mês, ele não tem um salário do mais médico, né, para ficar assim à vontade, digamos assim, né, com o seu orçamento. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ter um salário digno mesmo, uma formação constante, né, repetindo a fala da Sandra, e, sobretudo, uma jornada menos extensa, porque nós temos realidade de professores que trabalham 3 turnos. Eu, falo por mim, quando trabalho 2 turnos apenas, o segundo turno eu estou realmente cansada.
E eu acredito Aliás, que da todo aula professor, cansa, falar com cansa, certeza. Né? E quando se propõe a algo, quando se propõe a fazer, quando se propõe a mudar realidades, de fato, o trabalho é exaustivo, é cansativo. Então, eu acredito que vamos reavaliar essas políticas, vamos investir nessa formação, mas uma formação concreta, que, de fato, todos vão. Agora, você acha que um cenário, por exemplo, de uma subjetividade individualista, como é o contemporâneo, prejudica? Por exemplo, quando uma classe faz uma mobilização social, a outra critica. Se todos se unissem, vocês acham que nós geraríamos, por exemplo, dirigentes políticos, enfim, uma série de pessoas muito mais responsáveis por aquilo que é de todos? Com certeza. Tá bom. Quero ouvir, Mas então, a Raquel. Mas tem um conflito de interesses também. Eu acho que pensar que todo mundo vai se unir assim em prol de uma, né? Eu acho que fica um pouco pulverizado. Eu acho que as categorias têm que se organizar mesmo e acaba que tem críticas de ambos os lados. Mas em relação a isso que você falou sobre atrair as pessoas, enquanto a profissão ficar muito nesse discurso, porque eu tenho vocação, porque é uma missão ser professor, eu acho que ela acaba perdendo politicamente. O professor, ele é um profissional, né, que tem que se engajar politicamente, que tem que se aperfeiçoar, que tem que exigir melhores condições de trabalho e se pautar menos nesse discurso missionário, como se isso fosse herdado, né? Agora está na mão dos professores, educar as crianças, educar os jovens, dar referência, ética. Não, isso não é uma missão do professor, é também. Né? O professor é, acima de tudo, um profissional, ele não é um missionário. Né? Ele não está ali para poder salvar. Eu gosto muito da sua fala, até certo ponto, me permita discordar, até certo ponto. Por quê? Eu acho que o professor ele é um profissional, ele tem que ter técnicas, ele tem que ter metodologia, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter ética, é um cidadão, como qualquer outro. Agora, a arte de educar ou a tarefa de educar, ela tem algo de peculiar. Uma coisa, Raquel, é quando eu trabalho numa fábrica montando, por exemplo, um tablet. Suponhamos que eu trabalho na Mitsubishi, na Apple, e monto o tablet, faço isso e aquilo. Olha, o produto que eu faço permanece fora de mim, está lá, se vendeu, foi vendido. Quando eu me relaciono com as pessoas, aquilo que eu falo, o meu olhar, o meu gesto, o acolhimento ou não, isto fica interiorizado nas pessoas. Então, é aí que eu digo que a tarefa do professor, ela tem um plus, que no passado se dizia é um sacerdócio, é uma missão, mas não pode ser vista nessa visão romântica. Então, minha discordância é pequenininha, é só isso. Tá certo. Já que você estava falando, eu queria colocar outra questão. Olha, no cenário contemporâneo, você acha que impor limites na educação é ainda importante? Impor limites, com certeza. As regras têm que estar bem estabelecidas, bem claras. O professor, ele não pode estar no mesmo nível do aluno, né? Que é discutido muito hoje isso, né? Como se ele estivesse em pé de igualdade. Não, ele não está em pé de igualdade. Ele tem uma posição de autoridade que deve ser respeitada e os pais devem incentivar isso, né? Que acaba que muitas vezes você tem em algumas escolas, quando a direção liga, né, para poder fazer alguma queixa em relação ao aluno, o pai ou a mãe ou a família acaba apoiando esse gesto, né? Então, os pais, muitas vezes, eles acabam sendo responsáveis até por esse tipo de violência que acontece dentro da escola, justamente porque falta colocar um limite no filho, né? E, então, ele tem que apoiar os profissionais da escola também, né? E não ficar só nessa postura de que é meu filho, eu tenho que proteger, né? Não, porque proteger é justamente impor limite, fazer com que ele se responsabilize e se arrependa. Né? Muitas vezes peça desculpa, né? Aprenda a dividir as coisas, aprenda a conviver com a diferença. Então, eu acho que passa por isso. Tá certo. Não, muito interessante a reflexão mesmo, porque se não houver limites, eu acho que vamos criar verdadeiros monstrinhos. Né? Então, mais uma questão, Sandra. É possível, por exemplo, no exercício em sala de aula, motivar as pessoas, por exemplo, para a valorização do professor? Em todos os níveis da educação. É possível? Márcio, eu acredito sim que é possível e vou te dizer assim de coração, a minha prática na sala de aula, seja, né, com os alunos da licenciatura, com os alunos de outros cursos, seja na orientação de mestrandos e doutorandos, é uma prática que eu acredito que ela é muito formativa no sentido de estimular, sabe, de
eu diria assim, de fazer com que esse profissional, seja já na condição de professor ou ainda na condição de formação, ele aprenda que a escolha que ele fez é muito importante e que há aí um investimento que é do sujeito, sabe, na construção dessa formação, na construção da docência. Não é? Então, eu acho que a questão da subjetividade, não é, que a Raquel coloca, que você traz sempre, ela é muito importante, porque ela vai dizer do exercício das pessoas enquanto cidadãos, enquanto sujeitos. Então, eu acredito que a nós, professor, não é, cabe aí uma tarefa que é de estimular muito, sabe, que esse aluno, que esse professor reflita sobre a sua condição. E aí eu concordo com você. A docência não é apertar um parafuso e completar um tablet. Né? Tem aí algo que, de fato, né, imprime ao professor aquilo que ele faz, que extrapola simplesmente o cumprir uma jornada, não é? O fazer uma chamada, o dar um conteúdo. Sandra, olha, um exemplo simples. Eu dizia para os meus alunos agora que estão terminando monografia. Um ou outro assim preocupado que tem que entregar e ainda não terminou. Eu dizia meses atrás, olha, fazer uma monografia é igual preparar uma aula, preparar uma palestra, escrever um artigo. A gente vivencia isso durante semanas. Você lê, você dialoga consigo mesmo, troca ideia com outros, com outro autor, e você vai vivenciando aquilo ali. Então, é um modo de viver muito mais do que um produzir. E aí é completamente diferente, né? Eu queria colocar uma questão para a Cristina. Olha, em meio a esse emaranhado todo, de um lado violência, de outro lado uma desvalorização simbólica, desvalorização salarial do professor. Como proceder diante dos professores para que eles não se percam no meio do caminho? Olha, eu acredito que gestor, além de ser democrático, é um líder. E a missão do líder é levar esperança, né, ao próximo, ao professor, aos alunos. Então, eu acredito que o professor tem que ser motivado, né? E nós que estamos ali à frente na gestão, eu acredito que refletir, fazer momentos assim para reflexão desse papel do professor, humanizar mesmo a escola, sabe? Com pequenos gestos, pequenas práticas. Semana de professor, nós vamos fazer uma mensagem cada dia, nós vamos dar essa mensagem, nós vamos imprimir uma marca de humanização, de valorização aqui, sabe? Com pequenos detalhes. Então, tá bom, continuamos daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos logo, aproveite para participar, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a qualidade do ensino. Bom, a carreira docente, Sandra, ela tem sido pouco procurada hoje. É uma questão brasileira ou uma questão que extrapola as nossas fronteiras? Não, a gente sabe por pesquisas que são feitas hoje na Europa, nos Estados Unidos, não é? Que essa não é uma crise no Brasil. E isso é mais grave ainda, não é? Porque é uma crise em escala aí, mundial, pelo menos em termos, né, do Ocidente. Então, há aí um dado, não é, que a gente precisa, não é, se apropriar dele para a gente também compreender melhor essa própria crise. Não é? Nós não podemos ficar agarrados aí ao nosso próprio umbigo, à nossa própria realidade, porque a crise, ela diz, não é, de outros elementos que muitas vezes a gente não desconhece. Podemos pensar esses outros elementos? Então, veja bem, em 1935, Edmund Husserl deu uma conferência em Viena e depois publicou o texto que se chama A Crise da Humanidade Europeia e a Fenomenologia Transcendental, que não nos interessa aqui. Mas naquele texto ele dizia de uma tarefa infinita do pensamento humano. Ora,
Na sociedade contemporânea em que vivemos, é uma sociedade, vamos dizer assim, que tem uma ditadura do produto sobre as nossas vidas. Todas as relações, tudo se organiza em torno dos produtos que podemos consumir. Vocês acham que a educação não é produto? Portanto, ela vai perdendo sempre mais espaço ou divaguei demais? Não, eu acho que você não divagou e eu te diria, cada vez mais, a educação tem se tornado, sim, mercadoria. Mas não é. Ela não é apenas produto, ela é uma mercadoria, não é, que está aí no jogo das relações econômicas mundiais. Não é? A gente tem assistido recentemente a reorganização do mercado educacional em torno de grandes fusões, como se a gente estivesse assistindo às fusões do mercado financeiro. Não é? Então, há aí uma responsabilidade, sim, não é, dos governantes, das políticas públicas, porque, de alguma maneira, são políticas que permitem que a educação se torne mercadoria. Então, vou tentar fazer uma síntese de tudo aqui depois de ouvir a Raquel. Pode falar, Raquel. E isso tem passado também para os jovens, para as crianças, adolescentes, o adulto com pressa de trabalhar e o jovem com pressa de aprender. Então, acaba que se tem pouco espaço de convivência entre eles, fora da escola, com a família, em outros espaços de coletividade e se prezando, né, o espaço ali, onde eles estão cada vez mais isolados, né, ou não são incentivados a estar participando de outros contextos, a estar conhecendo outros contextos, a estar se informando. Então, acho que tem que prestar atenção nesse tipo de convivência, nesse tipo de pressa que a gente está estimulando. Né? Acho que tem que ter um pouco mais de cuidado Agora, a cultura nisso. contemporânea é uma cultura de mudanças muito rápidas, né? É muito drásticas. São mudanças muito rápidas. Mas será que a gente tem que acompanhar isso? Os jovens, eu não sei, as mas crianças? Será que é esse o inevitável. caminho? A tecnologia proporciona a questão, eu acho isso. que não é de acompanhar. A questão é da gente se apropriar dos significados correto. dessas mudanças. Você quer ver uma coisa? Não é? Um professor que hoje não trabalha com internet, com redes sociais, com a tecnologia, ele não consegue trabalhar mais. Ah, eu consigo. Será? Eu não gosto de rede social. Eu não tenho Facebook e sou cobrada por isso, mas olha... Sociabilidade, funciona. A sociabilidade não se resume a Facebook. A sociabilidade é telefone, é e-mail, é encontro, é evento, é congresso, etc. Né? Então, segundo aquilo que vocês estão refletindo, eu acho que há uma questão que é mais ampla, internacional. Ou seja, há uma visão de mundo aí hoje mais materialista, sim, sem nenhum moralismo, mas há. Segundo lugar, há para nós uma questão de políticas públicas. E aí, em terceiro, ficou muito forte aqui na fala de vocês hoje, a questão da formação permanente, do preparo do professor, etc. Cristina, uma pergunta meio chata. Você acha que há muitos professores despreparados? Não estamos julgando colegas, porque às vezes tanto aluno quanto pais, quanto políticos julgam. É absurdo, por exemplo, um professor em determinado nível hoje ganhar menos do que qualquer outro profissional. Ok? Não vou comparar. Qualquer outro profissional. Olha, essa questão de ser preparado, eu acho que é subjetivo, porque essa preparação depende de cada um de nós, da responsabilidade que se tem, né, com a sua aprendizagem, com a sua formação. Então, falar que são despreparados, eu não me arriscaria a isso, não. Eu acredito que o professor ele tem que estar nessa formação contínua mesmo. Né? Falar de preparação significa isso, mesmo porque nós temos assim, uma velocidade demais de informações, de mudanças, de regras. Né? Então, eu não me sinto assim apta a falar, estão despreparados. Ok, eu gostei da resposta, porque eu ia contrapor com o seguinte, eu ia dizer assim, olha, em todas as profissões, você tem profissionais de todos os gêneros, de todos os tipos, também no magistério. Né? Agora, independentemente disso, eu me lembrei da questão porque há muita gente que condena o movimento grevista dos professores porque o professor não sabe mais, é despreparado, etc. Você acha legítima, justa a causa dos professores, a greve dos professores? Eu acredito que todo cidadão ele tem o direito de fazer as suas reivindicações e as suas manifestações. Que causa prejuízo, de fato, você tem uma greve dos bancários, causa prejuízo, atrasa-se prestações. Se você tem uma greve de professores, causa prejuízo, sim, aos alunos, né? Esse processo ensino-aprendizagem fica mesmo parado. Então, assim, mas como mecanismo de luta, eu acho que eu devo respeitar todos, que eu sou democrática e acho que todos têm o seu direito de reivindicar. E eu acho que elas são justas.
sou contra essas badernas, essas quebradeiras, né, essas coisas feias que nós temos visto aí na mídia. Isso a psicologia de massa pode explicar em parte, sabe? Né? E psicologia de movimentos sociais também. E psicologia de exercício de poder também. Eu acho que há reflexões de vários lados que não é nosso argumento aqui hoje. Então, se não é, Raquel, o que eu queria colocar para você aqui agora? Não, agora é do nosso argumento. Então, além de conteúdos curriculares, de formação básica, formação humanista, o que um aluno hoje deveria receber para se tornar cidadão? Que tipo de formação você julgaria necessária diante do mundo que aí está? Porque isso diz respeito ao nosso trabalho, ao trabalho dos professores. Seria importante que o jovem, o adolescente, encontrasse referências de identificação, modelos que ele pudesse se inspirar, vamos dizer assim. Bom, Cristina, em algum momento você pensou em abandonar a profissão? Não. Que maravilha. E o que a sustenta? Olha, eu gosto do que eu faço. Não vou ser demagoga, dizer que não me falta, né, salário, que não me falta, por exemplo, vontades, né? Dentro do mercado aí capitalista, a gente também é sujeito de toda essa política, de toda essa gama aí, mas eu gosto daquilo que faço. E sempre procurei fazer o melhor. A gente tem que ter sempre, em tudo que se faz. Na vida, você tem que procurar o melhor. Se você faz uma faxina, você tem que fazê-la da melhor maneira. Se você se propõe a ser um médico, você tem que fazer da melhor maneira. E, principalmente, se tratando de vidas humanas, que eu acho que você tem que ter um cuidado redobrado. Porque, quer queira ou não, o professor é esse espelho, é essa referência. A família toda desconfigurada é essa referência. Então, a gente tem que gostar daquilo que faz. E eu já estou aí, já estou chegando já quase à aposentadoria, pretendo não parar, quero continuar, quero cuidar da minha formação também, porque a escola também não te dá esse espaço, muitas vezes, da formação, por causa do dinamismo, da correria do professor, né? E que tem jornadas duplas. Então, eu penso... Estou satisfeita de ser um testemunho muito bonito. Eu queria ouvir isso de você, porque a gente lê isso estampado no seu rosto, tá? E graças a Deus a gente, é um orgulho, eu acho que o maior orgulho de um professor, sabe, Márcio, é você encontrar os seus, aqueles que um dia você partilhou da vida daquelas pessoas e que essas pessoas estão caminhando na vida, que estão fazendo uma faculdade ou que não estão, que aprenderam alguns valores através dos seus, porque a escola também é esse espaço de aprendizado desses valores que andam tão esquecidos, sabe? Dessa questão da solidariedade, de você ver as pessoas na sociedade, né? Eu tenho alunos aí com 30 que são pais, mães, e de estar sendo um cidadão, assim... Vamos dizer, digno. Cristina, eu queria continuar ouvindo você mais. Tinha uma pergunta para a Sandra, mas vai ficar para o próximo programa. E agradeço imensamente a participação de vocês. Foi um prazer imenso tê-los aqui esta noite. Muito obrigada, viu? O Horizonte Debate está acabando, mas antes queria lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte para ajudar a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir esse sonho do povo mineiro, que é a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo site da TV Horizonte. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.